Vamos a Brasília com o Délio Rocha, porque todos os dias o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, e as autoridades, de uma forma geral, estão se utilizando dos meios de comunicação para se comunicar com a população brasileira e trazer as informações mais importantes. Délio, ontem o ministro falou especialmente sobre essa importância na descentralização do atendimento durante a pandemia. Bom dia. Bom dia, Nádia Rodrigues, bom dia, Livaldo, bom dia a todos no Piauí. Olha, Nádia, existe uma preocupação do Ministério da Saúde, né, de que haja um crescimento acelerado de uma hora para outra no número de casos de Covid-19. E o Ministério da Saúde, então, tenta, né, evitar esse crescimento assim acelerado, tenta administrar, tentar conter o vídeo, né, tentar conter aí o coronavírus. E ontem, Nádia, ele falou da importância, né, de se utilizar as unidades primárias, as unidades básicas de saúde, né, para tentar, então, conter essa pandemia. Vamos conferir um trecho do que falou o ministro Luiz Henrique Mandetta. O rito sumário. Organizem fortemente a atenção primária, não deixem as pessoas, abram as unidades básicas para que as pessoas não tenham que ir para UPAs e pronto-socorro, tirem elas de lá. O pior lugar para uma pessoa é uma sala de espera superlotada, não tem nenhum lugar pior. Talvez só uma concentração de pessoas que os médicos têm que ficar cuidando 24 horas por dia dentro de um CTI com todo mundo ali dentro. Esse aí é mais contágio. Agora, sala de espera do hospital com todo mundo ali tossindo, né? Então, descentralizar na ponta, dar a capilaridade. O SUS tem capilares. Não deixem de usar como porta de entrada. Olha, Nádia, a fala aí do ministro Luiz Henrique Mandetta foi no final da tarde e à noite o presidente Jair Bolsonaro, na sua tradicional live semanal, voltou a falar na pandemia do coronavírus e ele fez críticas a algumas medidas que estão sendo tomadas por governadores. Segundo ele, algumas medidas são exageradas, dando um recado, Nádia, mais para o governador João Dória de São Paulo, Wilson Witzel, né, do Rio de Janeiro, e Ibanez Rocha, aqui do Distrito Federal. O presidente Jair Bolsonaro criticou, por exemplo, Nádia, o fechamento de academias. Vamos conferir. Algumas autoridades estaduais estão tomando medidas e tem tido reclamação, tem tido elogio também, mas eu deixo claro que o remédio, quando é em excesso, pode não fazer bem ao paciente, né? Uns fechando o supermercado, outros querendo fechar aeroportos, outros querendo botar uma barreira na divisa entre os estados, fechando academias, né? A economia tem que funcionar, tá certo? Porque, caso contrário, as pessoas não vão ficar em casa e se alimentar aí do nada. Tem que buscar meio de sobrevivência e, se faltar o emprego, falta aí o pão em casa e os problemas se avolumam. Olha, Nádia, nenhum governador aí determinou o fechamento de supermercados, né? Mas no caso de academias, por exemplo, aí que foi citado pelo presidente Jair Bolsonaro, aqui no Distrito Federal, desde a semana passada, que já tem aí um decreto do governador obrigando o fechamento de academias, né? Aliás, a novidade é que até os condomínios residenciais aí determinaram também o fechamento de suas academias. E tem um decreto de ontem do governador Ibanez Rocha que determina o fechamento do comércio, né, aquele comércio não essencial. Quer dizer, lojas, restaurantes, bares, lojas de conveniência, Nádia, tudo está fechado aqui no Distrito Federal. Permanecem abertos aí supermercados, né, farmácias, postos de combustível, né, e tudo isso para tentar aí conter o coronavírus. Mesmo assim, né, a Covid-19 continua avançando. De anteontem para ontem, o número de casos
casos aqui no DF aumentou de 36 para 84. E novas medidas aí devem ser tomadas, inclusive vale citar aqui que na Argentina, nosso país vizinho, Nádia, já decretou aí uma quarentena total ou quase total, só vai funcionar ali serviços essenciais e os cidadãos que não cumprirem essa determinação do governo vão ser presos. Nádia Rodrigues. Délio, e ainda, obrigada Délio Rocha lá de Brasília, mas algumas informações ainda de Brasília, 18 pessoas que estavam na comitiva do presidente já testaram positivo, naquela comitiva que foi para os Estados Unidos, já testaram positivo para o coronavírus. Nós temos também o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que ontem fez exames, mas voltou para casa. São 3 senadores também confirmados com o novo coronavírus e nós temos aí a expectativa do Ministério da Saúde de fazer a testagem de até 1,1% da população. O Ministério da Saúde já projeta a compra de mais kits, de mais 2 milhões de kits, para aumentar a possibilidade de fazer mais testes na população. Enquanto isso, as fronteiras terrestres do Brasil estão fechadas com outros países, com exceção do Uruguai, porque existe um acordo aí com o Uruguai, e a entrada de estrangeiros também vai ser proibida a partir de segunda-feira no Brasil. São outras medidas anunciadas ontem pelo governo federal para tentar conter a pandemia. Obrigada, Délio. De Brasília, ao vivo, Elivaldo, vamos à última de hoje. A ministra Rosa Weber, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, editou ontem uma norma estabelecendo o funcionamento da Justiça Eleitoral no país, com medidas restritivas em relação, por exemplo, a sessões presenciais e a alguns serviços que terão um trabalho mais moderado, exatamente para cumprir as determinações da Organização Mundial da Saúde e das autoridades brasileiras em relação à prevenção do coronavírus. Em relação, por exemplo, a eleições suplementares, eventualmente programadas, elas estão suspensas por esse período. Agora, não há nada, nenhuma resolução referente à eleição municipal de outubro. Ainda, essa questão, né, já está bastante debatida no Congresso Nacional, há inclusive lideranças políticas defendendo já a suspensão do processo eleitoral de outubro, mas da parte da Justiça Eleitoral, nenhuma medida adotada em relação a esse aspecto. Ainda, né? Ainda. Mas percebe que possa ser que exista um movimento nesse sentido. Obrigada, Elivaldo. É isso, Nádia. Bom final de semana tranquilo para você. Todos nós, Nádia, até segunda, esperamos. se Deus quiser.